Os movimentos sociais voltaram às ruas de São Paulo para protestar mais uma vez contra o aumento da tarifa do transporte coletivo, que subiu de R$ 3,50 para R$ 3,80. Os manifestantes adotaram uma nova tática, o protesto relâmpago. Para falar sobre esse assunto, está conosco no estúdio o cientista político Pedro Fassoni. Pedro, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, agradeço o convite. Os protestos voltaram, muita gente nas ruas de São Paulo, muita confusão também, violência. A gente vê a polícia, os black blocs. Como você avalia essas últimas manifestações que aconteceram em São Paulo? E existe um paralelo que possa ser traçado com as manifestações de junho de 2013, né? O paralelo é possível estabelecer. A motivação é a mesma. É uma manifestação contra o reajuste da tarifa do transporte público, de ônibus, trens e metrô, ônibus municipais e intermunicipais aí, né? Foi um aumento de 30 centavos, em junho de 2003 foi de 20 centavos. Os protagonistas são os mesmos, o governador é o mesmo, o movimento que convoca essas manifestações também, né? O movimento Passe Livre é um movimento que se coloca não apenas contra o reajuste da tarifa, né, mas, como diz o próprio nome, inclusive, defende a gratuidade do sistema público de transporte, né, defende a estatização do sistema de transporte sob controle dos trabalhadores. É um movimento, inclusive, anticapitalista que tem uma manifestação, uma forma de organização diferente dos movimentos tradicionais, né? A repressão também parece que vem na mesma medida. Parecida? Né? Muito parecida. Né? Então, em junho de 2013, as primeiras manifestações foram violentamente reprimidas, o que causou, de fato, uma repercussão muito grande, muito negativa, inclusive, internacionalmente do Brasil, né, por conta do despreparo da polícia em tratar né, manifestantes como se fossem inimigos. Né? A polícia vai para a rua como se fosse para uma guerra, né? E não é isso que se trata. Né? A população tem que garantir o direito das pessoas se manifestarem, proteger as pessoas e não agredi-las. Então, o modus operandi da polícia, infelizmente, não se modificou como a gente vê nessas imagens dos últimos dias. E as diferenças? As diferenças também podem ser destacadas. Né? Primeiro, preciso levar em consideração que a situação política e econômica do Brasil é diferente daquele momento. Né? A gente, naquele momento, ainda estava no final daquele ciclo de crescimento econômico iniciado com o governo Lula, né? Um crescimento relativamente significativo da economia brasileira, com pleno emprego, e a situação hoje é muito diferente, com pressão inflacionária, tendência de aumento do desemprego e também a queda de popularidade da presidente Dilma. Aliás, né, é o sistema político brasileiro que está enfrentando uma crise muito séria. Né? Não os governadores de estado, Geraldo Alckmin, Beto Richa, Pezão no Rio de Janeiro, todos eles vêm enfrentando também uma série de questionamentos e queda do apoio popular. Houve uma mudança na correlação de forças. Né? Em 2013, primeiro mandato da presidente Dilma, o governo contava com uma maioria tranquila, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Só que a voz das ruas não foi ouvida nas urnas, né? Porque em outubro daquele ano a população votou e colocou ali em Brasília um dos congressos mais conservadores dos últimos 50 anos, como a gente pode ver aí, com a força que alguns grupos aí, o grupo do Eduardo Cunha, por exemplo, consegue exercer ali em Brasília, né? Então são algumas coisas diferentes. 2013 ainda faltava um ano e meio praticamente para eleição presidencial. Agora a gente está no começo de um ano onde serão realizadas as eleições municipais. Então, também isso pode de que forma mexer com essas eleições municipais? Pode mexer, né? Eu acho que ainda é prematuro para fazer um diagnóstico sobre como vão evoluir essas manifestações, né? Tá. O futuro está em aberto. Pode acontecer um refluxo, ou como podem também essas manifestações ganharem adesões. Em junho de 2013 foi assim que aconteceu, né? As primeiras manifestações contavam com cerca de 2 ou 3 mil manifestantes e depois praticamente ninguém conseguia prever que algumas semanas depois teriam 50, 60 ou 100 mil pessoas nas principais cidades do Brasil.
Então isso daí ainda está em aberto, né? E a gente não sabe realmente prever o que pode acontecer. Em 2013, inclusive, houve um recuo, né? O prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin anunciaram conjuntamente a revogação do aumento da tarifa. Agora, eles parecem, embora tenham anunciado conjuntamente também, né, porque, de fato, o metrô, por exemplo, é administrado pelo governo estadual e o transporte de ônibus urbano pela prefeitura do município. Então, quem mais tem a perder, justamente com essas manifestações, é o prefeito Haddad, que tenta a reeleição agora em outubro, enquanto que o governador cumpriu pouco mais de um ano do seu mandato. Né? Verdade. De um lado, o governo diz que o trajeto das manifestações deve ser comunicado previamente à polícia, né? De outro lado, o movimento Passe Livre diz que o trajeto é decidido ali na hora, na concentração, e que não vai comunicar à polícia. A Constituição, no artigo 5º, inciso 16, diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, exigindo apenas um aviso prévio à autoridade. Existe um impasse nessa história? Existe um impasse, né? Acho que existe uma confusão entre comunicação e autorização. Na verdade, a Constituição fala que não depende de autorização da autoridade pública. Que se deve... Então, eles devem apenas comunicar. E foi Isso comunicado. É feito. Isso foi feito. Mesmo com esses protestos relâmpagos. Sim, tanto a polícia sabia que já tinha chegado muitas horas antes dos próprios manifestantes no local. Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais e comunicado, inclusive, às autoridades. E o trajeto não teria que ser comunicado? A Constituição não fala sobre isso, né? Mas, enfim, na dúvida, a gente tem que adotar uma interpretação que seja mais favorável ao exercício da liberdade de manifestação. Tá bom. Né? Então, o próprio secretário de Segurança Pública, o Alexandre de Moraes, ele é jurista, ele é professor de Direito Constitucional, tem livros publicados a respeito, né? E no seu manual de Direito Constitucional, nas páginas 99 e 100, ele deixa claro que os manifestantes não precisam de nenhuma autorização. Eles podem se reunir pacificamente, como aconteceu. Ele, inclusive, chega a dizer que a própria atitude da polícia em tentar frustrar a reunião caracteriza crime. Nesse caso, quem comete crime é a polícia e não os manifestantes. No entanto, o jurista Alexandre de Moraes parece contradizer o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes. Aí fica complicado. Fica complicado. Nós recebemos um comunicado do gabinete do vereador Toninho Vespoli que diz que os parlamentares e os dirigentes do PSOL pedirão que o Ministério Público averiguem a questão da polícia, dos abusos, né, nessa última manifestação do dia 12 de janeiro. Como que você vê a atuação da polícia nessas manifestações, enfim, do governo? Bom, precisa investigar. Eu acho que o vereador Toninho Vespoli, ele não fez nenhum juízo de valor. Não se antecipou dizendo quem é culpado e quem é inocente, mas exigiu o mínimo que se investigue de fato o que aconteceu. A mim, né, me parece, analisando as imagens nas redes sociais, que houve um excesso da polícia. Cenas fortes, por exemplo, de policiais atirando, mirando no rosto de manifestantes, atacando pelas costas. Tem o chamado caldeirão de Hamburgo, que é uma tática utilizada pela polícia, proibida em diversos países, onde a polícia cerca os manifestantes, que têm que ficar ajoelhados ali, sem poder ir ao banheiro, sem tomar água, sem poder utilizar aparelho celular, avisar os familiares, advogados, enfim, que é uma prática ilegal, porque cerceia, né, são pessoas que acabam sendo, de fato, detidas sem uma acusação formal, por exemplo. Então, isso daí é muito grave. É uma prática que é ilegal. E as imagens mostram, né, do meu ponto de vista, que os tiros partiram antes sequer que a população saísse em direção ao ato. Essas imagens postadas em redes sociais, imagens feitas pelos próprios manifestantes, ajudam muito a entender esse contexto, né? Ajudam a entender. É importante porque a população
consegue ter acesso a fontes de informação alternativas, que comumente não se vê nos veículos da grande imprensa no Brasil. Então é uma forma de até estabelecer um contraditório, mostrar uma versão diferente dos fatos. Então as redes sociais contribuem para isso, e até imagens, por exemplo, de policial plantando provas, né, forjando flagrantes e colocando pedras na mochila de alguns manifestantes. São denúncias gravíssimas e que inclusive repercutem negativamente até mesmo fora do Brasil, como vem apontando aí alguns organismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Existem entre os manifestantes aqueles que vão com o objetivo de provocar tumulto mesmo, né? De depredar, enfim, de vandalizar aquele protesto, descaracterizando o protesto mesmo. Como os movimentos podem ter maior controle sobre essas pessoas que se infiltram, de repente, não sei se essa é a palavra, mas que estão ali no momento da manifestação? Muitos desses mascarados que atiram pedras, quebram vidraça, atuam à revelia do movimento Passe Livre. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendo que não cabe aos manifestantes conter. Essa não é a função deles, mas é a da polícia. A polícia tem que proteger, inclusive, os manifestantes, né, e saber identificar. Ou seja, tem que, inclusive, individualizar a responsabilidade. Eu acho muito estranho, inclusive, que numa manifestação onde tem um verdadeiro aparato de guerra montado, com milhares de policiais, que eles não consigam identificar e prender 10 ou 15 mascarados que estão quebrando vidraças. Então, parece até que eles deixam que aquilo ali aconteça para poder justificar a repressão, o que é também muito grave. Muito obrigada pela sua entrevista. O Jornal da Câmara está com as portas abertas para você sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer contribuir para o debate aqui no Jornal da Câmara. Tá certo, obrigada. Obrigado.